Quando a gente começa um novo relacionamento amoroso, a gente leva para ele toda a nossa bagagem emocional. Tudo entra dentro do pacote. E essa bagagem, ela pode influenciar de maneira positiva ou de maneira negativa o nosso comportamento nesses novos relacionamentos. Por isso que hoje eu gostaria de falar com vocês sobre 5 feridas emocionais que influenciam de maneira negativa o nosso comportamento nos relacionamentos amorosos. Mas antes da gente continuar, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações. E se você tem interesse em saber mais sobre o amor, eu tenho um e-book que vai falar de como crenças podem estar sabotando os seus relacionamentos amorosos. Para baixar, basta clicar no link acima ou no link que está na descrição. Ele é gratuito. Mas o que são feridas emocionais? Feridas emocionais são experiências que a gente viveu principalmente ao longo da nossa infância que nos marcaram emocionalmente. Quando a gente é criança, tudo é sentido com mais intensidade. Por quê? Porque nós ainda estamos em desenvolvimento, nós ainda estamos em processo de formação, principalmente de desenvolver defesas emocionais contra as coisas que nos cercam. Então, quando a gente é criança, a gente fica muito mais vulnerável a tudo aquilo que está ao nosso redor. E aí, quando acontece uma situação que é muito forte e provoca muita dor na gente, e a gente ainda não tem estrutura emocional para lidar com essa dor, a gente costuma paralisar naquela dor. E isso então provoca uma ferida emocional na nossa história. Então, é muito importante que a gente aprenda a lidar com essa ferida e com essa dor, porque se a gente não aprender a lidar com ela de uma maneira saudável, a gente vai acabar crescendo vulnerável a essa dor. E aí, quando a gente se torna adulto e a gente se depara com uma dor parecida com o que a gente viveu lá enquanto criança, a nossa reação costuma ser muito ruim. Por isso que é tão difícil os relacionamentos amorosos. Nas nossas relações, geralmente a gente se depara com várias das nossas feridas infantis. E isso torna tudo muito mais difícil e muito mais complicado. Mas, Luísa, quais feridas são essas? A primeira ferida que marca a gente profundamente na infância é a rejeição. Rejeitar quer dizer resistir, não gostar. A rejeição é muito difícil para a gente, principalmente quando ela vem dos nossos pais. O que a gente sente é que o outro não gosta de quem a gente é. Isso marca a nossa experiência na infância. Pessoas que se sentiram rejeitadas costumam crescer e se tornar pessoas que gostam de agradar demais, pessoas extremamente perfeccionistas, que vão ter dificuldade em lidar com o erro, que vão ser extremamente exigentes com elas mesmas. No amor, isso também vai trazer dificuldade, né? Pessoas com esse perfil, elas têm pavor de rejeição ou de exclusão. Então, elas costumam ter muita dificuldade em lidar com o término de relacionamentos. Sofrem muito nessas situações. A segunda ferida emocional que nos marca muito é o abandono. Abandonar quer dizer ir embora sem ter intenção de voltar. O abandono, ele pode ser um abandono real, onde o outro vai de fato embora e você nunca mais vê, ou pode ser um abandono emocional, onde o outro está presente, mas ele não tem envolvimento emocional nenhum com você. Essa pessoa, ela está presente, mas ela é fria e é distante. Nessas duas situações, a gente se sente abandonado. O abandono é sentido muito como o outro não se importa comigo.
Quando a gente cresce com essa sensação de abandono, principalmente se o abandono foi por algum dos nossos pais, a gente cresce muito com uma sensação de desamparo. A gente cresce também acreditando que a gente não tem valor, porque se o outro foi embora, era porque a gente não tinha muita importância. Quando adulta, a pessoa com a ferida do abandono acaba desenvolvendo muita ansiedade, muita angústia e um verdadeiro pavor de que o outro vai embora e a deixe. Nos relacionamentos amorosos, isso acaba provocando dependência, muita carência, muito medo de solidão e muita tentativa de controle para evitar que o outro vá embora. E isso provoca muitas dificuldades. A terceira ferida que nos marca emocionalmente é a traição. Ser traído significa ser enganado. Ou a gente também se sente traído quando a gente tinha um acordo com uma outra pessoa e esse acordo por algum motivo é quebrado. A sensação de traição costuma desenvolver na gente muita raiva, principalmente quando a gente se sente traído por alguém da nossa família, um amigo próximo ou alguém que era muito importante para a gente quando a gente era criança. A ferida da traição provoca na gente uma desconfiança crônica. A gente acaba crescendo acreditando que as pessoas não são confiáveis, que no fundo as pessoas têm uma natureza ruim. Isso afeta muito os nossos relacionamentos, especialmente os nossos relacionamentos amorosos, porque aí a gente não é capaz de confiar no outro, mesmo que o outro nunca tenha dado nenhum sinal de um comportamento que mereça a nossa desconfiança. Além disso, pessoas com essa ferida vão ter muita dificuldade no controle da raiva e vão tentar sempre vigiar e testar as pessoas com quem elas se relacionam. A quarta ferida que marca a gente emocionalmente é a injustiça. A sensação de injustiça acontece quando a gente não sente que é tratado igual às outras pessoas, ou quando a gente é responsabilizado por algo que não foi a gente que fez, ou quando alguém coloca uma responsabilidade na gente que não era nossa. A gente sente muito essa injustiça. Na infância, essa ferida ela costuma surgir quando existe diferença de tratamento entre os irmãos, ou seja, um irmão ele passa a ser mais favorecido do que o outro. Acontece também quando existe algum tipo de discriminação por cor ou sexualidade. Pessoas com essa ferida costumam ter tido pais muito severos, muito críticos e muito intolerantes. Ao crescer, essas pessoas acabam se tornando muito rígidas, muito exigentes consigo mesmas e muito exigentes com o outro também. Também costumam ser extremamente perfeccionistas, com dificuldade de pedir ajuda e sempre tentam provar o seu valor. Nos relacionamentos amorosos, costuma ter dificuldade porque essa rigidez faz com que ela cobre muito do parceiro. Isso acaba tornando a relação muito pesada e muito sufocante. E a quinta ferida emocional que marca a gente na nossa infância é a ferida da humilhação. A humilhação ela acontece quando a gente se sente diminuída de alguma forma diante de uma outra pessoa ou quando a gente se sente ridicularizada. Isso é muito comum na infância quando existe uma comparação negativa entre você e os seus irmãos e os seus colegas, seus primos. Isso faz com que a gente se sinta muito pequeno, muito inferior às outras pessoas. Ao crescer, a gente tem a sensação de que a gente é medíocre, que a gente não tem muito valor, que a gente não tem muito a acrescentar, mesmo quando a realidade nos diz que isso não é verdadeiro. Nos relacionamentos amorosos, é muito comum que a gente não acredite que o outro goste de fato da gente, porque a gente se sente tão pequeno que não é possível que o outro nos ame de fato. Também é muito comum que a gente tente provar que nós somos bons para o outro, porque na verdade é a gente que não acredita. E isso geralmente deixa as pessoas com muita vergonha, com muito medo de exposição e acaba deixando essas pessoas travadas nos relacionamentos amorosos. Essas feridas que eu acabei de conversar com vocês,
elas são muito comuns, inclusive é comum que a gente tenha mais de uma ferida na nossa vida. Quando eu falo que elas são comuns, é que elas fazem parte da nossa história, que elas fazem parte muitas vezes do nosso cotidiano. Por isso que é muito importante que a gente aprenda a superá-las, aprenda uma forma de enfrentar essas feridas de uma maneira que seja saudável para a gente. Porque se eu fico presa nessa ferida, diante de uma dificuldade da vida, porque a vida vai trazer dificuldades para a gente, isso é para todo mundo, eu acabo tendo uma resposta infantil diante desse problema, quando naquele momento eu precisava ter uma resposta que fosse mais madura e mais condizente com aquela situação. Portanto, é importante que a gente aprenda e desenvolva habilidades para enfrentar essa ferida como um adulto. É muito comum que um adulto com problemas de relacionamento tenha sido uma criança que foi ferida em algum momento da vida. Se ao longo desse vídeo você identificou as suas feridas e você observou que elas te descontrolam ou que elas te desorganizam diante dos eventos da vida, eu sugiro que você procure ajuda profissional. Um bom profissional da área da saúde vai poder te acompanhar nesse processo de cuidar e curar as suas próprias feridas. As feridas, gente, elas não precisam provocar a dor que elas provocam na nossa vida. Quando a gente aprende a lidar com elas e a crescer com aquilo que elas trouxeram para a nossa vida, a gente é capaz de desenvolver relações mais saudáveis, especialmente relações amorosas mais saudáveis. Bom, então se você achou que esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu queria que você deixasse seu joinha aí para mim e um comentário. E se você acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, compartilhe, me ajude a espalhar essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis. Ame com saúde!